Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso MesaCast, que vai falar sobre um tema essencial para o Brasil, reforma tributária. E quando a gente fala em reforma tributária, se a gente quiser fazer uma comparação com o futebol, é falar de um jogo muito desorganizado, bagunçado, que complica e dificulta a vida dos empresários e empresárias que precisam jogar a partida no ambiente de negócios brasileiro. E para falar sobre isso, estão comigo hoje Sarina Manata, que é advogada e assessora da FEComércio São Paulo, e Fábio Pina, que é economista e também é assessor da FEComércio São Paulo. Sejam bem-vindos. Para a gente não perder tempo e começar, Sarina, eu queria falar sobre as regras da reforma tributária. Quando a gente fala em mudar o jogo, a FEComércio entende que não dá para complicar mais. Não dá para fazer tipo aquela polêmica do VAR, que era para resolver aqueles lances complicados de futebol, mas às vezes causa mais confusão. Então, para a gente abrir, o que a FEComércio pensa sobre a reforma tributária? Bom, Rodolfo, acho que todo mundo concorda que nosso sistema tributário é caótico e precisa ser melhorado. Mas a FEComércio entende que essas propostas aí em discussão, na verdade, podem trazer mais complicação do que simplificação. A federação entende que uma reforma tributária deveria ser pautada em simplificação do sistema tributário, segurança jurídica e, principalmente, que não tenha aumento da carga tributária. Eu acho que esse é o ponto essencial para a gente começar a discutir aí uma alteração do sistema tributário. Senão fica muito pesado, né, para os empreendedores. E Pina, aproveitando o gancho da Sarina, você acha que o momento é adequado para a gente fazer uma reforma? Não, o momento não é adequado. E aí a gente tem que eu acho que a gente tem que parametrizar um pouquinho a complexidade. De fato, o sistema tributário como um todo no Brasil é muito complexo, mas justamente por conta dessa complexidade, ao longo dos anos foram se criando mecanismos para você minimizar este problema. 98% das empresas do país ou está no sistema simples, né, o Simples Nacional, ou está com o lucro presumido. Os dois sistemas são muito mais simples que o sistema completo. E a gente também traz para essa discussão, quando nós estamos falando aqui de empresas, de gerar negócios e empregos, a gente traz para essa discussão uma outra complicação que não está sendo tratada, né, nessa reforma, que são as complicações com a pessoa física. Você tem várias taxas, tarifas, seja no seu IPTU, a hora que você olha o seu IPTU é impossível de ler, e isso não está sendo tratado. Então a gente não pode misturar as coisas, né? O sistema é complexo, mas a parte mais complexa para as empresas, vamos olhar então para o lado das empresas de gerar negócio, eu acho que está no ICMS e no ISS por dois motivos. O ICMS tem 27 legislações, então se você trabalha em mais de um estado é bastante complicado. Tem discussões intermináveis entre estados, né, e entre contribuintes e o estado. E o ISS tem mais de 5 mil legislações, são 5 mil municípios. É claro que se você quisesse fazer uma simplificação, mas seria 90% da simplificação estaria aí, mas não é o que a gente está fazendo. Não é exatamente o que a gente está fazendo. E mais ainda, nós vamos ter dois sistemas funcionando ao mesmo tempo. O que se considera muito complexo hoje, que, como eu falei, tem instrumentos para muitas empresas que não torna tão complexo assim, a não ser o lucro apurado, né? Claro, isso é bastante complexo. E a gente tem que lembrar que não vai ser do dia para a noite que vai sumir esse sistema. E um outro sistema novo vai entrar. Eu vou conviver com dois sistemas. É bastante complicação, não é pouca. Basicamente, se a gente fizer uma analogia aqui com o futebol, é uma partida com duas regras diferentes correndo ao mesmo tempo, né? Sim, são duas regras ao mesmo tempo. E respondendo o que você tinha perguntado do timing da reforma, o país cresceu a carga tributária ao longo dos últimos 30 anos de 22%, 23% para mais de 35% do PIB. Né? Na realidade, dependendo do cálculo que você faz, está 37%, 38% do PIB quando você coloca as receitas extraordinárias que ocorrem todos os anos há mais de 15 anos. E você tem uma visão de Estado de gastar mais. Fazer uma reforma tributária agora é você dar um cheque em branco para se gastar mais. Eu não tenho a menor dúvida disso. Sarina, eu queria falar com você um pouquinho mais dos detalhes. Quais são os principais aspectos dessa proposta que está sendo discutida hoje no Congresso? Bom, a ideia é alterar a tributação do consumo. Então, o que a gente tem de tributação de consumo hoje? Na esfera federal, PIS e COFINS. E como o Pina já comentou, o ICMS dos estados e o ISS aí, que hoje é de competência dos municípios. Então, a ideia é juntar esses 4 principais tributos, você tem o IPI também, mas é um
um tributo aí meio diferente, vou juntar só esses 4 aí para não complicar muito. Então, a gente tem esses 4 tributos. Então, a ideia é que tenha um imposto único, que é o IVA, né? O Imposto de Valor Agregado. Mas ainda se discute se seria um único IVA ou 2 IVAs, né? Que seriam, então, a união de PIS e COFINS na esfera estadual e um outro IVA, que seria a união de CMS e ISS. E por que isso é tão complicado? Porque a gente tem diversas regras, diversos benefícios, diversas alíquotas aí, como o Pina falou. Talvez se fosse a mesma solução, a melhor solução, a gente entende que não. Porque se a gente tem problemas pontuais no ICMS, os grandes problemas são ICMS e ISS, por exemplo, mas regras específicas. Porque hoje a gente tem um mercado aberto, o comércio eletrônico, que hoje é o comércio sem fronteiras. Aqui, por exemplo, uma pessoa que esteja lá no estado da Bahia está vendendo aqui para o mercado de São Paulo. Então, essa questão de tributação entre os estados e municípios causa uma complexidade hoje. Então, poderia fazer pequenos ajustes, por exemplo, tributar no destino, né? É uma coisa fácil de fazer. Por exemplo, unificar as legislações, né? Você tem, como o Pina falou, trocentas regras desse jogo, e hoje você poderia unificar. Então, fazendo essas modificações já melhoraria muito. Mas o que se pretende é começar do zero. Então, você apagaria todas as regras que você tem hoje e começaria uma regra totalmente nova. E qual é a preocupação da gente com relação a isso? A gente, toda vez que a gente muda as nomenclaturas aí desses tributos, a gente começa a ter dúvidas sobre isso. E o Poder Judiciário demorou anos para se discutir definições importantes, como o que é circulação, o que é mercadoria, inclusive. Então, se a gente começar com nomenclaturas novas, a gente vai começar essa discussão toda de novo, o que causa grande insegurança jurídica e começa aí a afetar o primeiro ponto aí que eu te falei, que deveria ter segurança jurídica. Então, não nos parece que essa alteração por completo seja o momento ideal de fazer agora, e que vai causar, em vez de melhorar o sistema, pode causar ainda mais confusão. Então, todas essas complexidades, na verdade, nos causam preocupação de a gente começar. E a questão da carga tributária. Claro, o que a gente está discutindo hoje é uma reforma em nível constitucional, então você não vai ter um detalhamento, por exemplo, de alíquota, mas a partir do momento que o desenho hoje não é claro, com relação do que a gente vai esperar, é a história de a gente dar um cheque em branco. A gente vai começar um sistema tributário novo, que a gente não tem ideia de quanto será a alíquota, qual será essa base de cálculo e quais os impactos efetivos aí de toda essa alteração. Mas o que a gente percebe aí, de acordo com algumas notícias, por exemplo, se a gente falar de um IVA nacional de 25%, a gente já percebe um grande impacto de aumento da carga tributária, e principalmente para o setor de serviço. E por que a gente verifica justamente nesse setor? Porque esse setor, em geral, ele está no lucro presumido. Isso quer dizer que hoje, de PIS e COFINS, ele paga 13,65, diferente das empresas do lucro real, que pagam 9,25. E eles têm uma cadeia diferenciada, né? Eles têm uma cadeia curta. Em geral, a maior despesa dele é com folha de pagamento. E folha de pagamento não dá crédito. Então, não adianta a gente falar de uma reforma, eu vou ter um crédito amplo. Não adianta ter um crédito amplo se eu não tenho insumos para me creditar. Então, é isso que é a nossa preocupação aí na prática. O setor de serviço não terá crédito e vai absorver quase que integralmente aí essa nova alíquota aí prevista, divulgada, né, pelo menos. Eu queria pegar 2 pontos na tua fala que acho que são importantes para esclarecer. Primeiro, quando você fala em confusão, para quem está nos ouvindo e nos assistindo, confusão não significa só tempo perdido, também significa encarecer, né, o processo, tanto do empresário quanto para o consumidor. Sim, com certeza. Eu acho que você ter transparência e o consumidor final ter ideia de quanto vai pagar de imposto, acho que é super importante. E essa é uma medida importante que não precisa dessa reforma tão ampla para dar transparência ao consumidor. Porque no final do dia, quem arca com essa tributação é o consumidor final, não é o empresário. O empresário tem toda essa burocracia de apurar essa tributação, essa complexidade. Inclusive, quando ele descumpre alguma coisa, quem fica sujeito a essas penalidades é o empresário. Então, ele tem que ficar muito atento a essa complexidade,
causa impacto para o empresário. Mas para o consumidor é importante ele saber quanto ele paga de imposto em cada coisa que ele compra. Acho que é importante. Então, ter transparência é importante. Mas ter transparência e simplificação a um custo tão alto, aí eu acho que é o grande problema. Você está falando de custo alto, você falou de aumento de carga tributária. Tem uma projeção de mais ou menos quanto poderia ser com IVA para o setor de comércio, serviço e turismo? Como a gente não tem uma alíquota certa, né? Se fala em 25%. Mas isso é o que se diz na mídia. Não tem um texto hoje escrito 25%. O que a gente tem de norma concreta? Seria o IVA dual, que seria um projeto da CBS, do governo anterior, que fala numa alíquota de união de PIS e COFINS de 12%. Então, se a gente considerar esse IVA, que seria federal, que já se fala, mesmo nessa proposta constitucional, de ter 2 IVAs, se a gente considerar só esse IVA dual, aí que substituiria esses tributos federais, a gente já verifica o impacto no setor de serviço extremamente grande. Alguns setores chegam a 188% de elevação da carga tributária. E eu acho que isso é inadmissível, considerando a alta carga tributária que a gente tem, que está em cerca de 33% do PIB, e pensar e ainda aumentar para algum setor. Porque não adianta falar que não vai ter aumento da carga tributária de uma forma geral. Mas se vai ter setorial, isso precisa ser revisto. E é bom lembrar, né, Rodolfo, que setor de serviço é o setor que mais emprega na atualidade. Então, onerar um setor tão importante assim na economia não nos parece razoável, né? E falando em PIB, Pina, a gente tem algumas projeções do governo que a reforma, se fosse aprovada, aumentaria 10% do PIB. Seria um golaço, né, se isso acontecesse, mas é um resultado possível ou... Não vejo onde. Primeiro, a Sarina já falou, não há... A gente está trabalhando com a alíquota de 25% porque é o que é ventilado. Mas a reforma seria aprovada e depois, por decreto, a gente regulamentaria todas as alíquotas, como é que vai funcionar. Não há nenhum cálculo que a gente tenha visto que seja razoável. Então, por que aumentaria 10% no PIB? Eu acho muito pouco provável, inclusive da forma em que como a Sarina já falou. A carga tributária do setor de serviços depende da sua empresa, quanto você tem de folha, quanto você tem de custos, né? Quanto que eu me creditaria. Essa carga tributária pode crescer 20%, 30% ou até 200%. Pode inviabilizar muitas empresas de serviços. Imaginar que o setor de serviços, que hoje emprega 70%, gera 70% do PIB do país, vai ser agravado dessa forma que o PIB vai crescer, eu acho muito pouco provável. Não sei de onde vêm essas contas, né? Tem outras coisas na reforma que o papel aceita tudo, então, nas propostas de reforma, né? Então, num cenário, eu lembro sempre das aulas de física do colegial, dado um cavalo esférico sem resistência, bom, mas não existe cavalo esférico e não existe ambiente sem resistência. Então, você simplifica demais para o aluno conseguir fazer uma prova de física. Então, fala, não, a gente vai crescer 10% do PIB, mas não tem nenhuma conta, nenhuma explicação do porquê disso, só, que facilita, simplifica. Já, também acho que não é verdade, nem que facilita, nem que simplifica essa reforma. E a Sarina falou na carga tributária. A carga tributária é elevadíssima hoje, vai ficar mais alta, não dá. Eu tenho que cortar, eu tenho que reduzir o tamanho do Estado para depois começar a falar em reforma tributária que possa reduzir a carga de tributos. Agora, nós estamos vendo uma reforma que vai aumentar substancialmente a carga de tributos em 70% das empresas que compõem o PIB do país, em 70% dos empregos. Isso não pode ficar neutro e trazer aumento de PIB. Eu acho que ocorrerá o contrário. Eu acho que pegando esse ponto que você está falando, eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre essa questão da alíquota única para todos os setores que a Sarina já falou. Por que, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, isso resulta em aumento de carga tributária que a gente tem alertado tanto? Os setores têm cargas diferentes por motivos diferentes, porque eles têm cadeias diferentes. Isso já gerava muitos problemas no passado, porque você tinha uma distribuição disfarçada de lucro, por exemplo. Quando todo o lucro era apurado, ninguém mais tinha uma BMW na pessoa física, tinha na empresa, ninguém mais fazia supermercado na pessoa física, fazia na empresa. E aí um secretário de Receita, um governo, o Everardo Maciel, percebeu isso e fez algo que hoje chama lucro presumido, que é muito inteligente. Ou seja, qual é a média de lucro das empresas de serviços? É essa. Qual é a média de lucro das empresas de comércio? É essa. E ele criou esse lucro presumido e você já paga na saída, já paga no seu faturamento. É uma escolha sua, você pode apurar o lucro ou fazer isso. Isso reduz o incentivo para eu
colocar na minha empresa todos os custos da minha vida. Fala, mas a gente vai controlar. Qual é o custo de controlar isso? O surveillance cost, né? Eu vou voltar a contratar quantos fiscais para a gente fiscalizar se isso ocorre. Então, quando ele fez essa simplificação, isso facilitou muito, inclusive, para a Receita, e o fato é que tanto o imposto de renda como todos os outros tributos aumentaram de lá para cá. Ou seja, houve uma formalização e houve redução dessa evasão fiscal. Então, funcionou este modelo. Hoje dizer que eu vou voltar tudo para uma alíquota só, vou ter débito e crédito, alguém vai ter que fiscalizar isso. É muito pouco provável que eu consiga fiscalizar um custo baixo. O custo de fiscalização subiria muito, eu imporia mais custos ao Estado, que já é bastante inchado. E uma alíquota única, o setor de serviços, a Sarina já falou, o setor de serviços tem muitas cadeias muito curtas. A gente presta serviço de consultoria. Qual é a minha cadeia? Qual é o meu custo? Eu tenho um custo muito baixo, por isso eu também imputo às empresas onde eu presto serviço um valor mais baixo. Mas eu não tenho crédito a receber. Um médico, um advogado, né? Sem contar vários outros setores de serviço que têm cadeia muito curta. Uma cadeia industrial que começa lá na agricultura, comprando produtos lá na base, no setor primário, e chega até o consumidor final, é uma cadeia muito mais longa. Eu vou tendo débitos e créditos. Então, de fato, já não teria a mesma alíquota. Agora, na realidade, tem muito misticismo em torno disso. A indústria paga mais. Não é evidente isso, até porque também eu tenho modelos no Brasil, como tudo é muito complicado mesmo no Brasil, eu tenho um sistema de subsídios que ele é muito maior no setor industrial. Ele é muito maior. Então, eu teria que tirar todos esses subsídios, teria que tirar o simples do jogo, teria que tirar o lucro presumido do jogo. Qualquer empresário que estiver ouvindo isso, falar assim, nós vamos tirar, vai acabar o simples, porque isso é um primeiro passo, essa reforma. Para ela funcionar, eu teria que também acabar com o simples, funcionar da forma em que o relator gostaria, que o autor da reforma gostaria. Então, eu já vou acabar com o lucro presumido, eu teria que acabar com o simples. Qualquer empresário que estiver ouvindo isso, se tiver cabelo, não for como eu, vai estar de cabelo em pé. Certamente, na hora que ele perceber o que vai acontecer, ele vai perceber que essa reforma não simplifica a vida dele e muito provavelmente aumenta a carga tributária que ele vai pagar. Então, será que ele quer isso? Como a Sarina falou, simplificação sim, mas não a qualquer custo. E aí um detalhe, uma história rapidinha, eu recebi uma empresa de mecânica pesada que trouxe umas 200 páginas de cálculo tem um programa no governo que para você recuperar crédito de PIS/COFINS, que você não recupera fácil na exportação. Então eles levaram 200 páginas de cálculo para recuperar algo como 0,8%, 0,9% de tributo. Então, eles preferem 0,8%, 0,9% de tributo do que a simplificação. Estou falando para ver o custo, porque eles fizeram um catatal desse tamanho para receber 0,8%. Então, você fala para o cara, quer simplificar? Quero. E se a gente não simplificar e cobrar 2 pontos percentuais a menos? Você vai ver qual vai ser a resposta das pessoas. Sarina, pegando isso que o Pina está falando, você falou em cadeia, um dos principais aspectos da reforma que a gente já tocou aqui é a não cumulatividade. Nome dificinho, eu engasguei aqui, mas não cumulatividade. Eu queria que você explicasse o que é essa não cumulatividade. E no entendimento da FEComércio São Paulo, o que precisa ser ajustado em relação a isso? Acho que a ideia da não cumulatividade é uma ideia boa, né? Em teoria, ele é uma ideia boa. Por quê? Ele vai desonerando a cadeia. Então, por exemplo, a indústria, ela paga um imposto, daí o comércio atacadista, quando compro, me credito do que a indústria pagou, e eu comércio atacadista, quando vendo para o varejista, me credito. Então, eles vão compensando os impostos pagos ao longo da cadeia. Então, isso é o que a gente tem, por exemplo, com relação ao ICMS hoje na atualidade. É o que a gente tem com relação ao PIS e COFINS, que são tributos não cumulativos. Então, essa é a ideia geral da não cumulatividade, é compensar o que o outro pagou do imposto que você vai pagar. Mas isso envolve complexidade. Por quê? Porque as regras não são claras, né? E são complexas. Por exemplo, ICMS, você tem uma definição do que eu posso me creditar, porque não é tudo. A regra não é tão simples. Não é porque eu tenho uma nota fiscal que tem um destaque de imposto que eu vou poder me creditar. Então, hoje as regras são complexas. Ele determina a legislação que eu posso me creditar de ter determinados insumos. E essa é uma regra com relação ao ICMS. No PIS/COFINS, por exemplo, existe outra regra completamente diferente. E a gente tem diversas discussões no Poder Judiciário do que poderia se creditar ou não.
E o que pretende a nova proposta? A campanha, o slogan é um crédito amplo. Então a gente, a princípio, fala, nossa, que legal, vai ter um crédito amplo sem a complexidade que a gente tem. Mas quando a gente vai olhar lá no texto da norma, não é isso que a gente verifica. Primeiro ponto, porque a redação que está discutindo na PEC é muito parecida com a que a gente tem na atualidade e que a gente tem grande problema. E o segundo ponto é que ele fala em crédito financeiro. E o que é isso? Hoje a gente tem o crédito do tributo apurado. Então, aquele valor do imposto que está escrito na nota fiscal, eu vou me creditar. Agora, crédito financeiro, não. Crédito financeiro, você tem que ter pago o imposto. Então, imagina, Rodolfo, eu comprei de você. Aí, para me creditar, não é simples assim, tá na nota, eu vou me creditar como é hoje. Vai ser assim, Rodolfo, você pagou seu imposto? Se você não pagou seu imposto, você não pode se creditar. E por mais que eles falam que vai ter um mecanismo automático de verificar isso, independente da plataforma que vão criar para sistematizar essa questão do crédito. Independente disso, você acha justo, Rodolfo? Quer dizer, eu comprei de você e não vou me acreditar porque você não pagou seu imposto? Acho que esse é um problema para você resolver com o Estado, não comigo, porque a gente tem uma relação particular. Então, essa é uma grande crítica que a gente faz, são 2 pontos. Melhorar essa redação, deixar mais claro que eles falam que é crédito amplo, e não é isso que a gente observa. E essa questão do crédito financeiro, que a gente considera um grande problema, e a gente vai fazer, às vezes, do Estado, então, de que se você não pagou o imposto, isso é um problema para mim, entre particular, e não mais um problema do Estado. Então, não tem como ser assim, né? Sim. O Pina já levantou a bola em relação ao Simples Nacional aqui. E aí a PEC 45, quando a gente fala de reforma, garante o tratamento diferenciado e favorecido para micro, pequena e pequenas empresas, né? Mas qual que é a preocupação que o Pina já começou a falar aqui com o Simples Nacional? Esse é o ponto que o discurso é muito bonito, mas na prática é outro. Então, o que se fala? Não, a gente vai fazer uma nova forma de tributação, mas fiquem tranquilos, porque o tratamento diferenciado e favorecido das micro e pequenas empresas, que está previsto na Constituição, está garantido. Então, o texto fala expressamente isso. Mas daí, quando a gente vai olhando todo esse dispositivo, que a gente verifica que não vai ser assim. Infelizmente, tem impacto, sim, para as empresas do Simples Nacional. Por quê? A gente tem que explicar, então, como é hoje e como ficaria. Hoje, eu tenho uma empresa do Simples Nacional. Então, com relação ao PIS e COFINS, eu não me acredito, porque o sistema é diferente, tá tudo bem com relação a isso, eu não tomo crédito. Mas eu transfiro crédito. Então, eu sou uma empresa do Simples Nacional. Se eu vender para você não vai ser ruim, porque eu paguei o meu PIS e COFINS dentro de uma minha alíquota única do Simples Nacional, mas você vai tomar crédito normalmente. Então, eu não perco competitividade, porque você está comprando de mim e vai ter um crédito normal como de uma empresa comum. E o que se está se desenhando? Que eu não vou transferir mais crédito para você. Se eu continuar com todos os meus tributos ali dentro do Simples Nacional, eu não transfiro mais crédito. Então, mas eu tenho a possibilidade, então, de excluir, então, esses tributos que eu quero transferir crédito e pagar com uma empresa normal. Então, aí, novamente, a gente tem 2 problemas. Então, se eu decido ficar integralmente no Simples, não transferir crédito, o que acontece? Eu perco o mercado, né? Porque se o crédito é amplo, a empresa vai dar preferência para uma empresa que paga, que vai transferir crédito para ela. Então, ela já não vai querer comprar da minha empresa, que é Simples Nacional. E o segundo problema, então faz de conta e fala, não, é importante eu transferir crédito, então eu vou excluir. E o que é isso na prática? Eu vou pagar o tributo como qualquer empresa normal. Eu estou tendo tratamento diferenciado aí, favorecido, que deveria ter as pequenas empresas, uma garantia constitucional? Não estou tendo. Então, ou eu perco competitividade, ou eu tenho aumento da carga tributária aí, inclusive para as micro e pequenas empresas. Só para completar, além de tudo que não está escrito, a gente não sabe o que vai acontecer. Se a gente reparar aqui, a reforma vai simplificar, não vai. Ela vai tratar as empresas do Simples de forma igual, não vai. Né? Ela vai manter o tratamento beneficiado, não vai. Ela não vai aumentar a carga tributária, ela vai. A gente vai conseguir transferir crédito amplo, não vai. O crédito vai ser mais simples do que hoje. Não será porque o contribuinte vai fazer as vezes do Estado em cobrar do outro contribuinte que ele não pagou imposto, então eu não recebo. Criando uma série de atritos entre as empresas que não eram atritos para serem resolvidos entre as empresas, sim entre o fisco e a empresa que não pagou. Então, uma série dessas coisas que a reforma vai fazer, ela não vai fazer. E a gente não sabe a alíquota, não sabe quase nada de relevante para dizer o cálculo é este.
Pina, aproveitando que você tocou nesse ponto, acho que tem outro aspecto aqui para ser falado, que é a questão de um período de transição longuíssimo, né? Do atual sistema para esse novo, em torno de 6 anos. E aí, como é que fica se a gente, de novo, jogar pro futebol esse campeonato longo de 6 anos com 2 regras paralelas? Vamos lá. Na realidade, depende da reforma e depende de como ela for aprovada, ela pode ser de 5 a 10 a primeira fase de transição, que é essa dos tributos, de eu sair de um sistema até ficar puro com outro sistema. Então, vamos na melhor das hipóteses, 5 a 6 anos convivendo com 2 sistemas para calibrar. Esse é o primeiro ponto. Mas o total entre estados e municípios, entre origem, destino, até ordenar tudo, são 50 anos, né? São 50 anos. Então, o contribuinte vai viver, pelo menos, na melhor das hipóteses, aí, 5 anos com muito boa vontade e com 2 sistemas tributários. Não é exatamente o que a gente chama de simplificação, porque eu tenho esse, que a gente está chamando de complicado, vou colocar mais um, qualquer que seja ele adiciona complicação. E a Sarina falou uma coisa muito importante, são anos e anos para qualquer regra tributária se sedimentar, para a gente ter entendimento no judiciário. Ela também falou, en passant, a gente está discutindo há 30 anos se software é serviço ou é produto, para saber se o Estado cobra ou se o município cobra. E o impacto não é pequeno, é ICMS de 17%, 18% ou é ISS de 5%? E se eu retroagir, como já foi feito algumas vezes no Brasil, essas empresas, se elas deixarem de serem consideradas empresas de serviços e passarem a ser empresas de produtos, e eu tiver aqui, primeiro, não vou receber de volta dos municípios esses 5% que eu paguei, 5% em São Paulo, né, até menos em alguns outros lugares, 5% que eu paguei, e tiver que pagar 5 anos para trás 18%, nenhuma dessas empresas só fica em pé, nenhuma delas para em pé. Então imagina quando eu introduzir uma nova reforma com todos os conceitos diferentes, a quantidade de questionamento judicial que existirá. É um complicômetro fora do normal. Sarina, para a gente finalizar, a FEComércio aqui está jogando tanto na defesa quanto no ataque para a gente conseguir marcar gols e não elevar o nível só na partida tributária, mas no ambiente de negócios em geral, que é uma defesa da federação. E o que a federação tem feito para honrar a camisa desses empresários e empresárias sobre os quais a gente falou aqui, do comércio e do serviço? E, principalmente, qual é a proposta da FEComércio para a reforma tributária? Bom, a gente vem acompanhando todas essas propostas de reforma tributária, que não é de hoje, tem muitos anos, décadas, mas especialmente aí desde 2019, então, que a gente começou a discussão dessa PEC 45 e a 110 aí, que está em discussão na atualidade aí no Congresso Nacional. Primeiro, apesar da FEComércio entender que esses não são os modelos ideais, ela tem ido para Brasília discutir isso justamente para que tenha um impacto menor do que hoje tem essas redações. Então, o primeiro ponto, ela tem discutido, encaminhado propostas aí para os deputados, falado dos impactos para os setores, como isso pode ser prejudicial para a economia. No segundo ponto, o que a federação entende que seria o ideal? Como eu falei, a gente tem problemas de tributação, isso ninguém nega. Mas não seria melhor a gente mudar as regras do que a gente já conhece, que é justamente o que o Pina falou? Tem problema no ICMS, tem problema no ISS. Então vamos mudar o que tem, vamos colocar no destino, vamos unificar as regras, vamos trazer uma unificação também das obrigações acessórias, que esse é um ponto importante também para o empresário, porque é extremamente burocrático e às vezes você entrega várias obrigações com as mesmas informações. Eu entrego para a prefeitura, eu entrego para o estado e entrego para a União. Então teria que unificar todas as obrigações, padronizar também as notas fiscais. Eu acho que é um aspecto importante, né? Porque principalmente para aquelas empresas que atuam aí no Brasil todo, eu tenho que entender de todas as regras de todos os estados e todos os municípios. Isso é muito complicado. Então, se a gente unificar todas essas regras, já mudaria muito. PIS, COFINS, o que a gente tem de problema? Justamente com relação aos créditos. A gente são 2 tributos muito parecidos, PIS e COFINS. Poderia juntar num só? Poderia, desde que não tenha aumento da carga tributária. Mas você consegue mudar, então a proposta ideal para a FEComércio é aquela que muda os tributos que a gente já conhece os problemas, já teve anos de definição do que é cada coisa. Então, mudar, simplificar esses atuais tributos, eu acho que já melhoraria muito o ambiente de negócios aí no nosso país. Perfeito, Pina.
Bom, a federação acredita que a proposta que está na mesa, ela complica muito. A federação tem uma proposta para simplificar. São vários textos que simplificam o que já tem. As propostas que a gente tem apresentadas, eu tenho um monte de problemas na mesa, elas adicionam mais problemas. Então, para cada solução que a gente pensa, eles trazem 2 problemas. A gente quer o contrário, com uma proposta muito mais simples de ser aprovada, que simplifica de fato a vida do cidadão, que simplifica de fato a vida das empresas, reduz as obrigações acessórias das empresas, e como eu já falei, muito fácil de ser aprovada. A federação acha que a gente atinge mais de 100% do objetivo que se quer hoje com essas reformas, muito mais rapidamente, sem criar risco de aumento de carga tributária, risco de incertezas que certamente serão criadas. Eu acho que essas 2 coisas são uma certeza nas principais propostas que tem por aí, a 110 e a 45, e a da federação é muito mais simples, muito mais direto ao ponto e ataca exatamente o que é problema hoje para o empresário e para o consumidor brasileiro. Sarina, Pina, muito obrigado por estarem aqui conosco. E se você quiser acessar o www.fecomércio.com.br, a gente tem uma longa discussão sobre esse assunto, você vai poder entender o que a gente tem feito. Obrigado. Obrigado.